um tema bastante atual, né? E que faz parte do dia a dia do nefrologista dentro do hospital, né? Que é o manejo da síndrome hepatorrenal. E a gente trouxe dois excelentes convidados, os quais eu quero já de antemão, em nome da Vita Tratamento Renal, né? Nosso diretor médico também, Bruno Zawaski, agradecer aí por ter aceito o convite, que é nosso professor, né? O doutor André Castro Lira, ele que é professor titular da Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal da Bahia. Ele também é chefe do serviço de gastrohepatologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos e coordenador do serviço de gastrohepatologia do Hospital São Rafael, todos aqui em Salvador, aqui na Bahia. E então o professor André ele vai focar, né, na parte de, né, falar de definições, né, critérios diagnósticos, e o Tiago Romano, ele que é nefrologista e coordenador médico da UTI geral do Hospital Vila Nova Star e São Luís de Alphaville, também da UTI Onco e Neurológico de São Luís e Itaim, e também professor de nefrologia da Faculdade de Medicina do ABC. O Thiago Romano ele vai focar mais na parte de terapia renal substitutiva, né? O suporte renal que a gente faz, né, diante de pacientes, né, que possam, de repente, ter essa manifestação da síndrome hepatorrenal. Joia? Pessoal, como a gente já está chegando às 7h05, né, eu queria passar a palavra, então, para o professor André Lira, que vai fazer essa parte inicial, né, de conceitos e nos atualizar, né, sobre a síndrome hepatorrenal. Professor, deixo a palavra aí contigo e novamente agradecer a sua presença, né, que aceite o nosso convite aqui da Vita Tratamento Renal. Bom, Marcelo, boa noite a todos. Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer grande participar dessa sessão junto com vocês. Acho que é um tema extremamente importante, onde é essencial o diálogo entre o hepatologista e o nefrologista. Então, sem dúvida, a troca de ideias entre ambas as especialidades vai ajudar demais no manuseio do paciente, vai contribuir para o melhor manuseio do paciente. Então, aqui, vocês estão vendo bem aí? Sim, está enxergando bem. Bom, então vou falar sobre a lesão renal aguda e síndrome hepatorrenal, especialmente na hepatopata. Peraí, acho que agora foi demais. Bom, só para introduzir o assunto, o espectro da lesão renal aguda em pacientes com cirrose varia desde uma creatinina sérica minimamente elevada até a insuficiência renal que requer terapia de reposição renal. A incidência da lesão renal aguda na hepatopata hospitalizado varia de 15% a 50%. E a taxa de mortalidade em 30 dias é extremamente elevada, variando de 30% a 70%, dependendo do estágio da lesão renal aguda e das comorbidades do paciente. Então, o espectro da lesão renal aguda no hepatopata, em 2/3 do caso, ela corresponde à lesão pré-renal ou hepatorrenal, e 1/3 à necrose tubular aguda, e os casos de pós-renal são extremamente raros. E quando se subdivide a pré-renal e síndrome hepatorrenal, 2/3 respondem ao volume, caracterizando então a pré-renal, e 1/3 desses casos correspondem à síndrome hepatorrenal. E esses dados de essa distribuição de lesão renal aguda pré-renal, necrose tubular aguda, as causas também no hepatopata, isso já vem sendo descrita há vários anos. Os estudos mais antigos já demonstravam a presença desses fenótipos, né, de lesão renal aguda no hepatopata, incluindo a síndrome hepatorrenal, incluindo também a infecção como uma causa importante de lesão renal aguda nesse subgrupo de pacientes, nos cirróticos. Vocês observem aqui que também já há muitos anos já se documentava que a peritonite bacteriana espontânea no hepatopata é um fator altamente associado à disfunção renal. Nós sabemos hoje em dia que ela predispõe à síndrome hepatorrenal. É um fator de gatilho para a síndrome hepatorrenal. Além disso, já também, desde aquela época,
já se demonstrava que a presença de ascite no cirrótico está associada à disfunção renal. Os pacientes com ascite têm mais disfunção renal que os pacientes sem ascite. E também os aminoglicosídeos são drogas importantes causadoras de insuficiência renal aguda no hepatopata. E estudos mais recentes, revisitando o assunto, à luz de algumas atualizações relacionadas à hepatologia e aos scores utilizados na hepatologia, mostram que a etiologia da cirrose em pacientes com insuficiência renal aguda é maior, a de etiologia causada por álcool é um pouco maior que nos pacientes que não têm, embora o álcool seja predominante em ambas. E também, mesmo os estudos atuais, com todo o avanço da medicina, mostra que infecção, ainda assim, é um fator altamente relacionado à disfunção renal aguda no hepatopata, bem como o uso de drogas precipitantes, não necessariamente aminoglicosídeos, mas diversas drogas são ainda causas de injúria renal aguda nesses indivíduos. E também quando se avaliou os scores que são utilizados nas últimas décadas, e alguns até mais recentemente, mais nos últimos anos, digamos assim, como a CLF, foi identificado o que já se achava, mas era necessário provar, pacientes com AC, com insuficiência renal aguda, eles habitualmente são indivíduos que têm maior mel de sódio, ou seja, são indivíduos mais graves do ponto de vista da doença hepática, como da mesma forma tem um Child-Pugh score mais alto. Além disso, a CLF, que é a insuficiência hepática crônica agudizada, está altamente associada à presença de lesão renal aguda. Vocês observem aqui que o ACLF, pelos 3 critérios existentes, no mundo e aqui no Ocidente, aqui no Brasil, nós utilizamos mais o critério da ISLO, que é esse Cliff Consortium aqui. Então, vocês observem que a diferença entre indivíduos com lesão renal aguda e aqueles que não têm, em relação à presença de ACLF ou não, é muito maior. É muito maior nos indivíduos com ACLF. A duração da internamento hospitalar continua mais alta também, e a sobrevida é menor nos indivíduos que têm lesão renal aguda em comparação com aqueles que não têm, mesmo anos depois, mesmo com todo o avanço da medicina. Também nesse mesmo estudo foi observado que o estágio da lesão renal aguda também se associa com o critério de gravidade quanto ao MELD e ao Child-Pugh, ou seja, quanto maior o estágio de lesão renal aguda, né, maior habitualmente é a gravidade do indivíduo, maior o MELD e o MELD sódio. Então, a lesão renal aguda na cirrose ela é importante porque ela é um evento sentinela, como já foi mencionado, associado a pior prognóstico, aumento significativo da mortalidade, prolongamento do tempo de internação. Ela tem impacto no transplante, ela afeta a pontuação do MELD, então o indivíduo pode subir ou descer de acordo com a função renal, portanto ele afeta a elegibilidade para o transplante e tem a associação com sobrevida ou necessidade de diálise no pós-transplante. E atualmente um dos fenótipos, quer dizer, todos os fenótipos têm tratamento efetivo, embora aquém do ideal, é lógico, mas o fenótipo da síndrome hepatorrenal, que é específico dos pacientes com cirrose, principalmente quando tem ascite, é um fenótipo que hoje se tem um tratamento, como eu falei, aquém do ideal, mas que pode reverter o quadro em alguns pacientes. Os critérios diagnósticos da AC na cirrose foi alguns anos atrás já foi definido que se utilizaria os critérios da CADIGO, que acho que vocês utilizam fora do espectro da doença hepática, que vocês sabem muito melhor do que eu, que é o aumento da creatinina maior ou igual a 0,3, ocorrido dentro de 24 horas, um aumento de maior que 1,5 vezes o valor basal, conhecido ou presumido ter ocorrido nos últimos 7 dias, e ou débito urinário menor ou igual a 0,5 ml por quilo-hora por pelo menos 6 horas. E quanto ao valor basal da creatinina, utilizar o menor valor estável nos últimos 3 meses, se indisponível o valor da admissão, né, com toda a cautela, uma vez que não se tem um valor prévio. E sempre bom lembrar que os cirróticos têm sarcopenia
e baixa massa muscular, e a creatinina, e esse é um dos critérios que pode, esse é um dos fatores que pode subestimar a creatinina e disfunção renal nesses indivíduos, além de outros fatores. E o último consenso em associação do Clube da CIT e o grupo ADQI, que é o grupo da nefrologia, manteve esses critérios e fez algumas novas definições para a síndrome hepatorenal. Então, esse aqui é um consenso que foi, né, realizado entre nefrologistas e hepatologistas, e que eu acho assim, muito interessante, e que houve uma diferença de definição da hepatorenal, que eu vou comentar adiante, mas que ainda gera alguma controvérsia. Então, como eu falei, a creatinina sérica no cirrótico, ela não é fidedigna por esse fator aqui, a sarcopenia, queda de massa muscular, mas também outros fatores que podem influenciar são o aumento da secreção tubular renal de creatinina, o aumento do volume de distribuição no cirrótico. O cirrótico ele é hipervolêmico do ponto de vista absoluto, isso pode diluir a creatinina. E também há indícios que a bilirrubina muito elevada poderia interferir em alguns ensaios da creatinina. E por isso tudo que foi adotado, o clube da CIT, se juntou com o grupo do ADQI da NEFRO e adotou esse critério dinâmico para o diagnóstico de acne no cirrótico também. E aqui é o estadiamento da acne, que vocês também, novamente, conhecem mais do que eu. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas da mesma forma, tem o estágio 1, 2 e o estágio 3, de acordo com o CADIGO. Isso foi também mantido. É válido lembrar que o grupo da CIT, anteriormente a esse último consenso de 2024, ele sempre utilizou a definição de estágio 1A e 1B para o cirrótico. E isso foi mantido no guideline europeu. A ISLO é a Sociedade Europeia de Fígado, que é uma sociedade muito importante, a americana também, mas a europeia tem muita força também na hepatologia. E ele fala aqui, que em contraste com o CADIGO, o sistema CADIGO, nós propomos o estágio 1A, que é quando a creatina é menor do que 1,5, e o estágio 1B, quando a creatina é maior ou igual a 1,5, dentro do estágio 1. Tá? Esse último consenso não fala dessa subdivisão. Isso também é um ponto ainda de controvérsia, como vamos ver. Porque sempre pelos critérios anteriores de hepatorenal, o tratamento deveria ser iniciado aqui, quando a creatina estava maior ou igual a 1,5. Então, portanto, os fenótipos da lesão renal aguda na hepatopata são esses aqui que nós vimos: hipovolemia, pré-renal, quadro de síndrome hepatorenal tipo AC e o dano necrose tubular aguda com dano estrutural. O sódio urinário não é algo que é absoluto nos critérios diagnósticos, podem corroborar, podem ajudar. Sódio urinário baixo mais esses dois fenótipos e sódio urinário mais alto aqui na necrose tubular aguda. E o NGAL tem sido proposto como marcador, né, que quando acima de 220 a 250 vai favorecer o diagnóstico de NTA, isso no cirrótico, pelo menos, e menor do que 100 favoreceria o diagnóstico mais de hepatorenal no contexto apropriado. Bom, então o novo critério diagnóstico da hepatorenal, que é a hepatorenal tipo AC, de acordo com esse consenso aqui de 2024, foi que o paciente tem que ter cirrose e ascite. Lembrando que a síndrome hepatorenal, eu sempre digo que é a expressão máxima da fisiopatologia da ascite. Quando ela chega ao máximo, aí você depois, o passo seguinte é ter a síndrome hepatorenal. Então, tem que ter cirrose e ascite, aumento da creatina sérica maior ou igual a 0,3 dentro de 48 horas, ou maior ou igual a 50% do valor basal dentro de 7 dias, e ou débito urinário menor ou igual a 0,5 ml por quilo durante pelo menos 6 horas. E a mudança que eu diria é que está bem aqui nessa frase aqui, a ausência de melhora da creatinina ou do débito urinário dentro de 24 horas, depois de uma ressuscitação adequada de volume, e quando clinicamente indicada, isso está dentro do critério. Isso é uma mudança, né, que ainda gera controvérsia, como eu vou falar, mas é uma das mudanças. Não há mais necessidade de você expandir por 48 horas com albumina na dose de 1 grama por quilo dia. Então, nesse conceito de novo de síndrome hepatorenal, os autores resolveram manter o conceito que vocês também já conhecem da
da parte de nefrologia, que foi também adicionada aqui a parte de fígado. Doença renal aguda é qualquer alteração da função renal aqui nesse espectro, com menos do que 90 dias. E quando você tem a lesão renal aguda, ocorre em menos de 7 dias. Então, a síndrome hepatorrenal tipo A, que ela está dentro aqui dessa doença renal aguda. E se o hepatopata continua com a disfunção renal, a CIT disfunção renal depois de 90 dias, aí é chamado de doença renal crônica. Então, os critérios ficaram hepatorrenal com menos de 90 dias, hepatorrenal tipo AKD, hepatorrenal que atinge o critério de AC, é um hepatorrenal tipo AC, que essa normalmente é a antiga tipo 1. E a hepatorrenal que persiste por mais de 90 dias é a antiga hepatorrenal tipo 2, hepatorrenal tipo CKD agora. Um outro dado assim, muito interessante que eles chamam bem a atenção nesse consenso é que a pré-existência de doença renal crônica, que antigamente contraindicar, assim, não fazia com que nós não pudéssemos fechar o diagnóstico de síndrome hepatorrenal, hoje é permitido ter. Então, o paciente pode ter uma doença renal pré-existente, crônica, e desenvolver hepatorrenal tipo A em cima da doença renal crônica. Então, ficou assim a denominação. E esse grupo também, ele sugere que no hepatopata, o CKD-EP sem a etnia, preferencialmente, se possível, com cistatina, seria a melhor forma de acessar, de estimar a função renal de forma assim, não invasiva, né, sem ser com o débito de 24 colhendo os exames de 24 horas. Aqui é um estudo que foi publicado em 2022. Eu trouxe até aqui, até para estimular a discussão, porque isso aqui é uma dúvida que eu tenho. Eu não vejo muito se usar na prática clínica a fração de ureia. É até algo que eu queria discutir com vocês aqui. Então, esse estudo mostrou que no hepatopata, uma fração de ureia maior do que 35 sugere necrose tubular aguda. E também esse outro aqui foi um artigo de revisão publicado nessa importante revista, que é o Clinical Gastroenterology and Hepatology, e ele fala de lesão renal aguda no hepatopata, e ele coloca justamente nesses critérios, ele sugere que a fração de ureia acima de 33, com fina maior do que 1, favorece a necrose tubular aguda. E se tiver o NGAL maior que 220, também vai favorecer esse diagnóstico. Por outro lado, fina menor que 0,5, uma fração de ureia menor que 21, favorece a hepatorrenal tipo A, especialmente se o NGAL for menor do que 100. Bom, o manejo inicial da lesão renal aguda na hepatopata, você suspeitou de AC, você vai avaliar a volemia desse paciente e vai fazer expansão volêmica. E esse aqui é outro ponto de mudança e que também que eu diria que é um ponto de controvérsia ainda. Pelo menos quando eu participo nas reuniões de hepatologia, nos congressos. Aqui, o consenso de 2024 recomenda a contra-administração sistemática de albumina por 48 horas como pré-requisito para hepatorrenal tipo AC. E ele sugere que possa ser feita a expansão com cristalóide, até preferencialmente albumina. Então, os hepatologistas normalmente não gostam disso de fazer expansão inicial com cristalóide. Normalmente, nós gostamos mais de fazer expansão com albumina mesmo. Agora, essa questão das 48 horas, eu acho que a maioria dos hepatologistas gostaram. A gente sempre achou que... Eu falo assim, a maioria dos que eu participei das reuniões e que eu converso, né? Lógico que isso aí representa apenas uma percentagem pequena em relação aos hepatologistas aí do Brasil todo. Mas, assim, eu entendo que os colegas não acham nada demais. Acho até interessante não precisar esperar 48 horas para você não perder tempo com o paciente, embora alguns ainda acham que seja necessário fazer 48 horas. E eu acho, aí, minha opinião pessoal, eu acho também que essa questão de tirar a dose da albumina de 1 grama por quilo dia por 2 dias, eu achei também excelente. Eu acho que não há necessidade de fazer isso em todo paciente. Tem pacientes que isso aí é volume demais. Então, eu acho que você fazer uma expansão adequada, e no caso, na minha opinião, com albumina, por 24 horas, eu acho ótimo, não respondeu. Aí sim, você já pode considerar hepatorrenal e partir para o tratamento. E o tratamento da hepatorrenal tipo AC?
A terlipressina é a primeira linha, a dose normalmente é infusão contínua, preferencial pode ser feita em bolos também, mas hoje em dia a tendência é de fazer infusão contínua, iniciar com 2 mg por dia. Confesso que tem casos assim que a gente pega mais grave, que às vezes a gente começa com 4, mas a nível de recomendação mesmo é 2 mg por dia. E se a creatina não cair em maior, igual a 25% em 48 horas, é dobrar a dose gradualmente até o máximo de 12 mg dia. Em bolos também ela pode ser dada a cada 4 a 6 horas. E a albumina humana faz parte também da terapia, então na dose de 20 a 40 gramas por dia. Os critérios de suspensão são creatina retornar a 0,3 mg do valor basal, se ocorrer reação adversa grave, se a função renal não melhorar após 48 horas com as doses máximas toleradas, então não é 48 horas de uso, 48 horas com doses máximas, se for indicada a terapia de substituição renal e, no máximo, 14 dias de terapia. Se não responder com 14 dias, também já deve ser suspensa. Os estudos da terlipressina já existem há muito tempo. Vou destacar esse aqui. Esse aqui foi um estudo feito no Canadá e Estados Unidos. Os Estados Unidos demorou de liberar a terlipressina, o FDA demorou de liberar, mas depois desses últimos estudos ela foi liberada lá. E nesse estudo aqui, vocês observam que foi uma randomização de 2 para 1, então cerca de 200 pacientes com terlipressina para 100 do placebo. Essa tabela aqui só mostra que os pacientes eram semelhantes, foram randomizados, então eram semelhantes, né, quanto aos diversos fatores basais. E o primary, o ponto, né, o objetivo primário foi reverter a hepatorrenal, isso ocorreu em 32 versus 17% do grupo tratamento e placebo. E outros endpoints secundários foi a reversão da hepatorrenal sem terapia de reposição renal por 30 dias, isso ocorreu em 34 versus 17%. E nos pacientes com inflamação sistêmica, que normalmente são pacientes que é um subgrupo que se acha que responde melhor, que tem mais, né, que teria mais benefício quando tem a resposta inflamatória sistêmica. A diferença foi de 37 versus 6%. Uma meta-análise relativamente recente, que incluiu 15 estudos randomizados, 1.236 pacientes. Isso aqui chamaram ainda de hepatorrenal tipo 1, que corresponde a tipo A, que 1.166 pacientes e apenas 70 do tipo 2. Eles observaram uma resposta terapêutica favorecendo a terlipressina. Todavia, mortalidade em 30 dias até hoje não se foi comprovado melhora da mortalidade com o uso da terlipressina na hepatorrenal. Esse estudo publicado aqui também recentemente, em 2025, mostrou que o efeito da terlipressina, como ocorre na noradrenalina também, tem relação, um dos efeitos é o aumento da pressão arterial média. Então, o grupo que usou terlipressina, que respondeu à hepatorrenal, tinha a pressão arterial média maior do que o grupo o grupo placebo, na verdade, o grupo terlipressina que é o grupo placebo. Então, sugerindo que a pressão arterial média tem relação com a resposta. Eu falei que tinha um ponto de controvérsia em relação àquela questão do estágio 1A e 1B, que o último consenso não faz essa subdivisão, mas isso é feito, ainda está no guideline, é de 2018, é mais antigo, mas é do guideline da Sociedade Europeia. Nesse estudo aqui, publicado em 2024, foi um estudo de corte prospectivo, onde eles avaliaram essa subdivisão em 1A e 1B. Eles observaram que aqui já no grupo 1A, ou seja, aqui não foram tratados com nada com a terlipressina, houve resolução pelo menos quase metade dos casos, né? Os que progrediram entrou aqui nesse grupo aqui, se associou ao 160 do 1B. Aqui no 1B é que onde é indicado pelo consenso anterior a terlipressina. E no final aqui, o que os autores dizem é o seguinte: seguindo o critério de passando de um A para um B, fazendo aí dando albumina por 2 dias, no final das contas, os pacientes que receberam o tratamento, 61% responderam, que eles consideram que foi uma taxa de resposta excelente. Então, na opinião deles, você esperar até o estágio 1B para começar a tratar, você não vai... Essa demora não altera muito os resultados do tratamento e você poupa o tratamento nos pacientes, né, com A que não precisariam do tratamento. Mas eu acho bem difícil na prática clínica, a gente fica angustiado, né? O paciente começa a piorar a função renal, você esperar que a gente chegar a 1,5, ainda mais o paciente com sarcopênico, eu particularmente não gosto. Eu sou mais favorável, como esse último consenso coloca, de
subiu, entrou no critério de AC, já entrar fazer o teste terapêutico de volume com 24 horas, não respondeu, entrar com terapia. Esse estudo publicado recentemente, em 2026, mostrou que na vida real a terlipressina no paciente cirrótico acaba sendo utilizada em 50% dos casos na hepatorrenal, mas 50% é utilizado em outras situações, como na hipovolemia, necrose tubular aguda. Por quê? Porque certamente os médicos ficam na hora ou com dúvida diagnóstica, não sabe se é ou se não é necrose tubular aguda, se não é, na dúvida bota a terlipressina. Ou às vezes, né, começa a repor, está demorando de melhorar, e vai e bota a terlipressina. Na verdade, se esperasse mais, resolveria, mas pela dúvida diagnóstica, pelo medo de esperar, acabam colocando. Mas é só para um dado isso, que na vida real acaba que a terlipressina acaba sendo super utilizada no contexto desses pacientes. O guideline americano de uso de droga vasoativa em hepatopata nos fala que a terlipressina é contraindicada em pacientes com hipoxemia, com doença coronariana presente, né, periférico, coronariano, periférico mesentérica ou isquemia mesentérica. Deve ser utilizado com cuidado nos pacientes com a CLF grau 3, insuficiência hepática crônica agudizada grau 3. E você deve ter muita cautela também, pesar o benefício versus o risco nos pacientes com creatina sérica acima de 5, que são pacientes que habitualmente não respondem à terapia. Pacientes listados para transplantes, tem que avaliar se vale a pena. Até a melhora da função renal, você pode tirar o paciente da primeira posição na lista, ou nos pacientes graves demais com mel de sódio maior do que 35. Alternativas à terlipressina, se não estiver disponível, é a noradrenalina. A noradrenalina, os estudos, quando comparam as duas, são estudos pequenos, mas a maioria mostra eficácia terapêutica, ou semelhança na eficácia terapêutica. A infusão contínua também, essas doses aqui mencionadas, e você vai titulando de acordo com a PAM, ela tem que subir pelo menos 10 ou alcançar o alvo de 65. Da mesma forma que a terlipressina, você usa 20 a 40 gramas de albumina associado. Aqui no Brasil, nós não usamos midodrina com octreotide, mas fora do Brasil, os Estados Unidos utilizavam. Agora, com a chegada da terlipressina, acho mais difícil eles utilizarem, mas eles utilizavam muito lá. A eficácia parece ser um pouco menor que a terlipressina e que a noradrenalina. A terlipressina, eu já mencionei, que você começa com 2 miligramas, idealmente contínuo, e chega até 12. E a norepinefrina você vai aumentando a cada 4 horas, até o máximo de 3 miligramas por hora, e de acordo com o aumento da pressão arterial média. Ou débito urinário, o APM de 65. Peraí que eu tô vendo a aula aí, peraí que eu tô prestando atenção nisso aí. E, novamente, sempre a albumina deve ser utilizada na dose de 20 a 40 gramas por dia. Lembrar que os diuréticos, pelo menos no início, a gente suspende o diurético no paciente que chega com disfunção renal aguda, a não ser que ele esteja claramente hipervolêmico. Nós também, habitualmente, suspendemos os beta-bloqueadores nesses indivíduos. Ascite refratária, chegou com disfunção renal, a gente suspende. E prevenção de lesão renal aguda em cirrose, também da síndrome hepatorrenal. Essa é uma recomendação de todos os guidelines. Então, para a centese de grande volume, nós fazemos a reposição de albumina, 6 a 8 gramas por litro retirado. Na PBE, utilizamos a albumina no primeiro e no terceiro dia, em doses elevadas, porque a PBE é um gatilho para hepatorrenal. E é lógico aqui evitar nefrotoxinas e trabalho em equipe. Muito obrigado. Maravilha, professor André. Muitíssimo obrigado. Acho que foi uma excelente, né, visão geral, né, sobre o tema, né, tanto as definições como já entrou nesse tratamento inicial, né, esse tratamento que, né, a gente faz muito em conjunto, né, com a equipe da Hepato, né, e eu acho que é aquele tratamento inicial, mas tem alguns casos que a gente, né, na verdade, é, vai precisar, né, de uma terapia renal substitutiva, né? E nesse momento, né, que nosso próximo convidado ele vai entrar com a aula dele, né, que é o professor Tiago Romano, que já está aqui na sala com a gente. O professor Tiago, então, ele vai falar mais, né, da terapia de renal substitutiva nesse tipo de situação, apresentando o professor Tiago Romano. Ele é coordenador médico da UTI geral do Hospital Vila Nova Star, de São Luís Alphaville, e também professor de nefrologia da Faculdade de Medicina do ABC.
Então, Thiago, por favor, a palavra está contigo agora, dá essa Opa, sequência. obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Eu vou tentar compartilhar aqui e ver se dá certo aí. Certo. Tá bom. É, então, obrigado pelo convite. É uma honra aí poder compartilhar um pouco dos conhecimentos aí e, e conhecer também o professor André, né? Então, a gente poder participar dessa mesa em conjunto. Então, me coube, então, falar um pouquinho sobre o manejo aí da síndrome hepatorrenal, uma coisa mais focada na terapia de substituição renal. Eu vou navegar em alguns pontos que o professor André já trouxe, mas vou procurar não ser redundante, tá? Então, eu vou conversar sobre a antiga, né, síndrome hepatorrenal tipo 1, que como o professor André já trouxe aí, ela foi reformulada para a chamada síndrome hepatorrenal IRA, né, ou hepatorrenal AKI. Não tenho nenhum conflito de interesse. Então, dentro da nossa agenda aqui, eu não vou gastar muita energia, porque acho que o professor André já trouxe muito bem as questões dos critérios diagnósticos e as atualizações ocorridas nos últimos anos. Acho que faz parte a gente conversar um pouquinho de albumina aí, esse binômio aí do uso da solução cristalóide versus albumina, que é sempre um ponto de eventual conflito ali à beira-leito, ao potencial de uso de drogas vasoconstristoras, o manejo dessa situação, a terapia substituição renal propriamente dita, e aqui estressar um pouco mais também a questão de outras terapias de suporte orgânico. E aqui talvez entrar um pouquinho na esfera de insuficiência hepática aguda e métodos adsortivos, mas acho que faz sentido essa discussão, principalmente quando a gente conversa sobre a CLF ou insuficiência hepática aguda. Anedoticamente, o que a gente tem de tips nessa situação, uma coisa bem rara, e a gente acabar um pouquinho com aquela discussão de, ok, uma vez indicado o transplante hepático, a discussão de quando há uma indicação de transplante duplo aí. Então, basicamente, eu desenhei esses 6 grandes tópicos para a gente navegar nos próximos 20 minutos, tá bom? Conversando um pouquinho sobre critérios diagnósticos da síndrome hepatorrenal, então, não dá para falar de critérios diagnósticos sem a gente conversar um pouquinho sobre fisiopatogenia, então, tudo começa ali com o potencial de uma vasodilatação esplênica, essa vasodilatação esplênica com o potencial de diminuição da perfusão renal e, consequentemente, uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com uma vasoconstrição intrarrenal e, concomitantemente, uma retenção ali de sódio, o que levaria a uma fração de excreção de sódio diminuída. Mas associado a isso, também tem alguns outros comemorativos, como a miocardiopatia do paciente cirrótico, levando a má perfusão tecidual, o potencial dessa situação a levar a uma hipertensão intraabdominal, a translocação bacteriana, que a gente sabe que é uma realidade nesses doentes, e outras duas situações aqui mais talvez negligenciadas à beira-leito, que é o potencial do reflexo hepatorrenal, né, uma questão neurogênica mesmo, e a chamada Billicast nephropathy, que é a obstrução ali, o potencial que a bilirrubina tem quando muito elevada, de também ter um potencial nefrotóxico. E aqui uma situação que é controversa na literatura se há ou não essa entidade. De qualquer maneira, como já mostrado aqui, o que a gente tinha em 96 eram critérios diagnósticos que envolviam muito a questão de avaliação urinária, de fração de excreção de sódio, a ausência de outras causas potenciais aí de disfunção renal, o que caiu muito por terra, e uma primeira grande incorporação são os critérios CADIGO nesse diagnóstico aí. Então, quando a gente conversa sobre critério CADIGO, nada mais é do que um aumento da sensibilidade para o diagnóstico de IRA. Então, hoje a gente sabe que a síndrome hepatorrenal IRA, ela contempla elevação de 0,3 miligramas de creatinina em 48 horas, ou aumento de 1,5 vezes em 7 dias. E aqui, como o professor André trouxe, né, então,
em 21, ainda contemplando aqui o famigerado uso da albumina, 1 grama por quilo por dia, em 2 dias consecutivos, o que depois vem aí a cair por terra com a associação do critério ADQI com o do Clube Internacional da CIT. Então, hoje o que a gente tem como diagnóstico é a otimização volêmica desse doente dentro de 24 horas. E o porquê que esse termo genérico de otimização volêmica ela é importante? Porque aqui cai um pouco por terra a questão do timing das 48 horas de expansão com albumina, cai também a questão de uma recomendação forte para albumina em detrimento de cristalóides, e um ponto que eu queria mostrar para vocês também é que cai um pouco também a questão da suspensão de diurético, uma vez ali que cerca de 30% desses pacientes com essa condição, eles não se apresentam hipervolêmicos, não se apresentam hipovolêmicos, e sim hipervolêmicos. E isso é um ponto que acho que vale aí o debate à beira-leito. E aqui o que entende-se por esses fenótipos de outras causas de ira que não a síndrome hepatorrenal, né? Então, choque com necessidade de vasopressor, presença de hematúria com proteinúria, uma vez que nefropatia por IgA, glomerulonefrites membranoproliferativas são frequentes não, mas são mais prevalentes nessa população dos hepatopatas, obviamente excluir causas pró-renais. Então, tudo isso para dizer que a gente passou por uma fase evolutiva, onde em 96 tinham critérios que contemplavam sim critérios laboratoriais, 21 ainda com essa questão dos 48 horas de albumina, e agora, mais recentemente, a ausência de uma causa de ira mais provável, a questão de 24 horas de otimização hemodinâmica e não a questão de albumina, né? E a alteração aí da nomenclatura para síndrome hepatorrenal ira e não mais a questão de hepatorrenal tipo 1 ou tipo 2, né? Entrando nesse aspecto, então, não vou gastar muito tempo, então a gente tem o que a literatura trazia de indicação em relação à albumina, e o que a gente tinha de realidade, que é isso que o professor André trouxe, a questão de esperar as 48 horas para ter um posicionamento se aquela condição é reversível ou não com o uso de albumina, o que caiu por terra aí nos últimos consensos, tá? Trazendo aqui que 24 horas de otimização hemodinâmica já basta para você ter uma definição do critério diagnóstico. E aqui acho que é um ponto, uma primeira grande parada que eu queria fazer na aula, que é a gente deixar a provocação em relação ao uso do diurético, tá? Então, aqui é um estudo publicado no JASN, agora recentemente em fevereiro, mostrando que, apesar do uso do diurético, né, aumentar o débito urinário, então urinary output aqui, então com noradrenalina mais furosemida, ele não necessariamente repercute em aumento do slope da creatinina sérica. Então, muitas vezes a gente interpretar a questão do uso do diurético como um veneno para esses pacientes, talvez não seja tão real assim, uma vez que a gente tem esses 30% desses pacientes com hipervolemia e não com necessidade de expansão volêmica. Então, uma provocação que eu deixo aí, talvez, para discussão, tá? Uso de drogas vasoconstritoras. E aqui, o professor André, mais uma vez, já mostrou aí o RCT Confirme. Então, lembrando que o RCT Confirme, publicado no New England, ele visou comparar o uso de telepressina com placebo e, obviamente, mostrando ali impacto em desfechos tanto primários como secundários. Mas uma coisa que eu queria trazer é que, na ausência da telepressina, então, eventualmente, serviços que não tenham telepressina, e como comentado, né, nos Estados Unidos, só em 2021, agora que foi recentemente liberado a telepressina, aparentemente, tanto por meta-análises, e aqui eu não coloquei, mas deveria ter colocado uma meta-análise muito elegante de um grupo brasileiro, do professor Paulo Nasser, mostrando que agentes vasoconstritores outros, e aqui eu coloco noradrenalina, né, que é
o mais comum de uso em terapias intensivas, ela é não inferior ao uso da telepressina. Então, você não vai estar maltratando ou deixando de tratar de uma maneira ótima seu doente, se eventualmente, ao invés de telepressina, você optar aí por um agente alfa-constritor como alfa e beta-constritor como a noradrenalina. E aí, nessa meta-análise da Cochrane, ele traz também outros vasoconstritores que, particularmente aqui no Brasil, acho que a gente tem pouca familiaridade como agente vasoconstritor, né? Como octeutride. Então, aqui, anedoticamente, o uso de dopamina em doses mais altas. E a questão da noradrenalina, dando um forest plot aí, de um intervalo de um risco relativo de 0,98, com intervalo de confiança entre 0,88 e 1,08. Então, acho que eu queria trazer esse tópico para trazer a não inferioridade da noradrenalina também quando comparado à telepressina, né? E aqui, alguns estudos aqui também nessa revisão do JASN, agora de fevereiro de 2026, mostrando essa questão de comparação da telepressina com outras drogas vasoconstritoras. E talvez isso seja porque tão importante quanto a sua vasoconstrição esplânica está a sua otimização hemodinâmica. Então, o aumento da PAM com o agente vasoconstritor na monta de 15 milímetros de mercúrio, ela tem uma correlação com uma melhora da sua perfusão renal. Lembrando aqui umas questões do uso da telepressina que são contraindicações ou relativas ou absolutas, que é a presença da hipóxia, né? Então, talvez esses pacientes aqui com shunt intrapulmonar, a telepressina com potencial de aumentar, né? A hipoxemia com infiltrados pulmonares, a disfunção ventricular importante, lembrando que é um agente vasoconstritor significativo, então não raro pacientes que têm algum grau de coronariopatia não toleram a droga de uma maneira importante. Isquemias periféricas e mesentéricas também às vezes são contraindicações ao uso da droga. Mas eu queria trazer esse ponto antes da gente entrar na terapia de substituição renal, entendendo que tão importante quanto o agente vasoconstritor esplânico, é um agente que consiga otimização hemodinâmica também, e noradrenalina também está no cardápio do manejo dessa situação, tá? Entrando então na terapia de substituição renal, um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que quando academicamente a gente vai estudar o suporte de terapia de substituição renal no paciente com síndrome hepatorrenal, a gente tem aquela questão, uma síndrome hepatorrenal IRA. A primeira pergunta que vem para a gente antes da instituição de terapia de substituição renal é um paciente candidato ou não candidato a transplante hepático, né? Se não for um paciente candidato a transplante hepático, é uma terapia dita fútil e não deve ser instituída. E aqui é bem interessante essa discussão aqui do Kidney, publicado em 2021, que é um pró e contra a essa argumentação que eu trouxe para vocês. Na questão pró, ou seja, a questão de indicação de terapia de substituição renal nesse paciente, a gente sabe que a síndrome hepatorrenal IRA, ela tem uma mortalidade de 90% se não tratada, e aqui entende-se como tratamento a questão de listagem e realização do transplante hepático, né? Com uma sobrevida média de 2 semanas e um odds ratio de 6,9 para mortalidade em 3 meses. E um dado importante que a gente tem também, que a sobrevida de cirróticos com necessidade de diálise é de 28% em um ano. Então, quer dizer, se eu tenho uma sobrevida em cirrótico, necessidade de diálise por volta de 30% em um ano, e uma mortalidade de 90% se não tratada, será que eu não preciso considerar outros fatores que não só a questão de candidato ou não candidato a transplante antes de decidir a instituição da diálise? Por outro lado, argumentação contra a instituição da diálise nesses pacientes, que a gente tem 94% de mortalidade naqueles não listados para transplante hepático. Quer dizer, se a gente está num cenário de uma racionalização de recurso, será que essa racionalização de recurso cabe numa população que tem 94% de mortalidade em quem não é listado para transplante hepático? E a gente sabe quais são os fatores associados à mortalidade desse grupo.
E basicamente é o acúmulo das disfunções orgânicas, aquele paciente que, além da questão de suporte renal, tem a necessidade de ventilação mecânica, a necessidade de uma terapia contínua, a internação em UTI e não está listado para transplante. Então, se a gente for ver academicamente, sim, esses pacientes eles não são candidatos à terapia de substituição renal. Porém, cabe aqui uma discussão, talvez, de uma individualização dessa decisão. E aí, se vocês me permitem trazer aqui um nível de evidência 54F, que é a minha opinião pessoal, em quem indicar terapia de substituição renal? Naqueles, obviamente, que são candidatos e listados, naqueles que não estão listados, mas são candidatos, e, eventualmente, naqueles não candidatos e não listados, que hoje a gente tem um não para indicação de diálise desses pacientes, avaliar fatores prognósticos e, eventualmente, um trial, né? E esse trial é uma ferramenta que é muito utilizada hoje em terapia intensiva. E entrando um pouquinho na questão técnica da substituição renal desses pacientes, quando a gente fala em substituição renal, a gente coloca num balaio aí uma série de questões. A terapia de substituição renal, propriamente dita, mas outras modalidades extracorpóreas com o potencial de remoção de moléculas pequenas e médias também, que são as terapias adsortivas, hemofiltração em altas doses e o uso de terapias de substituição renal com membranas de alto cutoff, né? Então, a gente está conversando sobre mais ou menos essas estratégias. Quando a gente conversa sobre métodos adsortivos, ou combinação de modalidades, a gente está conversando sobre alguns termos que a gente frequentemente se depara com Mars, Prometheus, SPAD, né? Quando a gente conversa sobre terapia de substituição renal propriamente dita, a gente está falando sobre hemodiafiltração, hemodiálise, hemofiltração, né? E outras modalidades, e aqui eu faço um parênteses, né? A gente não está falando aqui sobre a CLF ou descompensação de cirrótico, e sim a insuficiência hepática aguda, a questão da plasmaferese desses doentes. E quando a gente avalia o ponto de vista de medicina baseada em evidência, a plasmaférese é a única que tem embasamento em cima de estudo randomizado controlado, tá? E a chance de avaliação do ponto de vista de medicina baseada em evidência de todas essas terapias, e aqui a gente está falando sobre insuficiência hepática aguda e a CLF, a plasmaférese parece que é a que tem a melhor aqui área embaixo da curva ROC de possibilidades de sucesso, né? Trazendo um pouquinho, já finalizando minha apresentação, o que a gente tem disponível em nosso serviço? Para como método de substituição da função hepática, aqui eu estou falando sobre remoção de bilirrubina, moléculas pequenas e ligadas à proteína, a gente tem basicamente a SPAD. E a SPAD, como que a gente realiza ela? A gente prescreve basicamente um ciclo de hemodiafiltração, quando no primeiro ciclo do dia desse doente a gente substitui o dialisato por albumina. Então, eventualmente, 4 ciclos ao longo do dia. No primeiro ciclo, troca o dialisato por uma solução de albumina, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem disponível em nosso serviço. E, anedoticamente, a gente tem filtros adsortivos. E aí, então, só para lembrar a plateia, quando a gente está falando sobre remoção de escórias nitrogenadas, a gente está falando sobre difusão, ou seja, vai do mais para o menos concentrado, convecção, que é a coisa do arraste da molécula, ou adsorção, que é a coisa de quelar a molécula na membrana que você quer remover. E esses métodos adsortivos, eles têm um potencial, embora não embasado em desfechos duros, de você remover interleucinas, mediadores inflamatórios, e isso anedoticamente é questão de diminuição de droga vasoativa, desfechos secundários. E dessas terapias que a gente tem disponível é um filtro de remoção ali chamado Citosorb. Então, se você me perguntar hoje, ó, Thiago, legal, o que você tem de terapia extracorpórea para suporte dos seus pacientes hepatopatas?
a gente tem, para as insuficiências hepáticas agudas, a questão da plasmaférese, anedoticamente, para aqueles pacientes muito inflamados, a possibilidade de um filtro com potencial adsortivo, e a questão de terapia de substituição renal, seja ela hemodiafiltração, hemofiltração ou hemodiálise, e com uma membrana que não dá para ser caracterizada de alto cutoff, mas uma membrana de moléculas maiores, que é um filtro chamado EMIC. Bom, aqui acho que eu não vou gastar muita energia, que é conversar um pouquinho sobre chips, e só trazer para a plateia que isso é muito anedótico, e tem um estudo, depois desse estudo fase 2, que é um estudo já protocolado no Trials, que é o Liver Hero, ainda sem resultados, que é um estudo multicêntrico, com a programação de randomização 1 para 1, para albumina por 48 horas e telepressina, associado a TIPS versus controle, e TIP sendo esse com potencial de ajuste para pressão portal. Então, hoje é uma terapia anedótica visando a síndrome hepatorrenal IRA, mas existe esse estudo randomizado para sair. E último ponto, a questão do famigerado transplante duplo, tá? Então, se tudo isso deu certo, a gente tratou o nosso doente, potencializou a questão da listagem e ele foi transplantado. E se esse paciente estiver em terapia de substituição renal, cria aquele ponto, quando a gente indica o transplante hepático ou um transplante duplo. E hoje o que a literatura traz para a gente é a questão de 6 semanas consecutivas de diálise, necessidade de diálise. E aí só eu trouxe aqui, só para explicar da onde que vem essas 6 semanas, né? Então, aqui é um estudo sobre desfecho de transplantados, mostrando que a sobrevida desses doentes, ela tem uma queda importante no desfecho da semana, do dia 47 em diante. Então, mostrando que talvez essas 6 semanas seja um corte aí para um desfecho pior desses doentes. Mas fazendo uma provocação, um dado muito interessante que eventualmente pode ser feito, tirando aqui o viés de segurança do procedimento, que é a discrasia sanguínea desses doentes, é a questão do prognóstico através de uma biópsia renal. E aí trazendo que a gente tem, assim, quase 40% desses pacientes com esclerose global desses rins, fibrose intersticial, importante. Então, talvez um marcador de que se esse rim deva ser substituído junto com o fígado, seja uma questão de biópsia renal prognóstica. E aqui eu faço um viés na minha colocação, que é obviamente a segurança do procedimento num paciente com tanta discrasia sanguínea, tá bom? Então, mensagens para levar para casa. Os últimos anos vem trazendo uma mudança aí dos critérios diagnósticos, até mesmo da nomenclatura. Hoje a gente contempla aí o critério CADIGO no diagnóstico de síndrome hepatorrenal IRA. Academicamente, aquela questão das 48 horas de albumina caíram por terra, e hoje a gente tem 24 horas de otimização hemodinâmica, e aqui deixaria a provocação da otimização hemodinâmica, sim, ainda contemplar a questão do uso do diurético para esses doentes. Lembrar que, por medicina baseada em evidência, a gente pode sim utilizar a adrenalina em detrimento da teripressina, parece não ser inferior a esses pacientes. A questão de terapia de substituição renal, então, o que é um não naqueles pacientes não candidatos a transplantes e não listados, talvez, se a estrutura permitir, a gente dá uma olhada naqueles pacientes que não têm aqueles fatores de risco de mortalidade muito elevada, e na dúvida, talvez um trial para que lado que as coisas vão faça sentido. TIPS, anedótico, né? Esperamos aí os dados do RCT Liver Hero, e a questão do transplante duplo, essas 6 semanas de corte para um processo de tomada de decisão, e a provocação sobre o papel da biópsia renal para esses doentes. Então, acho que era isso, pessoal, agradecer a presença, e esse é o pessoal que eventualmente cuida mesmo ali, está no front dos doentes, e agradecer ao trabalho deles aí. Obrigado pela atenção. Excelente, professor Tiago. Eu que agradeço por você ter aceito o nosso convite, por ter, né,
brilhantado a nossa noite aí com essa aula excepcional, né? Na verdade, duas aulas excelentes, né? E eu queria aproveitar, né? Assim, não é todo dia que eu tenho dois experts como vocês aqui disponíveis, né? Para um debate, mas eu queria fomentar assim um debate entre vocês, né? Pegando alguns ganchos, né? Das suas aulas, né? Tiago, o professor André ele colocou algumas evidências, né, sobre a fração de excreção de ureia, né, e até gostaria de ouvir a opinião de nós, nefrologistas, a respeito disso. Você usa na prática e tem algumas situações específicas, assim, se você vê, talvez seja útil? Putz, não utilizo, né? E eu vou explicar o porquê, assim. Tem até um trabalho meio bem legal, assim, porque só para explicar, eu trabalho muito no meu dia a dia com terapia intensiva, né? Então, fiz residência de terapia intensiva, então hoje grande parte do meu dia é terapia intensiva. E tem um autor da terapia intensiva que se chama Professor Gattinoni. E aí ele desenvolveu até um método lá, que é um método de dosagem de eletrólitos online na sonda urinária desse doente. E aí, o que que ele fez? Ele avaliou os pacientes que chegavam na UTI dele, colocava esse probe lá de eletrólitos e, eventualmente, fazia algumas intervenções. Então, e um desses cortes que ele descreveu foram pacientes em pós-operatórios. E olha que interessante, Marcelo, ele mostrava que o paciente chegava no pós-operatório de cirurgia torácica e tal, você desligava a sedação desse doente, certo? O que que acontecia Uhum. com o sódio urinário? Putz, ia lá para cima. Aí você fala assim, putz, ok, acordei esse doente, mas putz, qual que é a plausibilidade biológica desse sódio estar elevado? O que que isso muda para mim do ponto de vista de processo de tomada de decisão? Então, onde eu quero chegar? Ao meu ver, a análise de fração de excreção de eletrólitos e de ureia é muito errática ao longo do dia, muito rápido. Esse é um ponto. E do ponto de vista logístico, tenho dificuldade de ver alguém que, pois, ó, quero tomar um processo de tomar decisão nesse doente agora, vou pedir a ureia urinária, vou pedir creatinina urinária, calcular a fração de excreção de sódio. Quando isso tudo estiver na mão dessa pessoa, o seu paciente é outro, né? Já Exatamente. já é um outro time, já é outra coisa. Então, eu, eu sou muito mais fã de substituir esses métodos de avaliação ou de volemia ou de expansão volêmica, tudo por points of care, né? Então, hoje a gente tem Uhum. POCUS, né, uma série de outras ferramentas. Então, respondendo a sua pergunta, não utilizo. Embora exista uma plausibilidade biológica, acho que isso é muito errático, e aí no meio do caminho tem a questão logística também, de que quando você conseguir ter esses exames na mão, seu paciente já é outro doente É. do que era quando você tinha essa dúvida, né? Exatamente, eu tenho exatamente essa mesma visão, assim, e de ter compartilhado alguns pacientes até com o próprio professor André aqui, na verdade, assim, quando a gente já estabelece o diagnóstico clínico e tal, antes até dessas ferramentas, né? Assim, eu utilizo muito pouco, assim, fração de excreção de ureia, muito mais, assim, com resposta diurético, assim, de paciente, né, que usa fração de excreção de sódio, às vezes complementa com diureia, mas é muito raro em cirrótico, para dar diagnóstico de hepatorenal, realmente na minha prática não, não tenho usado. Uhum. E André, eu queria aproveitar um slide da aula de Tiago que eu achei fenomenal, assim, ele até coloca nível de evidência 54F, que eram as indicações de diálise, né? Só que, e aí me corrija se eu tiver errado aí, Romano, mas eu entendo que você coloca assim o transplante hepático meio que um modificador, né, na sua conduta assim, né, para indicar um paciente, né, que você pensa logo em dialisar, né? É, e eu queria a opinião do professor Lira a respeito disso. Assim, é realmente o paciente que se encaminha ali para o transplante hepático, realmente a gente tem que priorizar esse paciente assim no nosso pensamento de ter que dialisar. É uma coisa que você conversa com a gente da nefro, assim, poxa, esse paciente está na lista, então será que não vale a pena a gente dialisar? Como é que você enxerga isso, professor? Bom, Tiago, boa noite. Foi ótima sua aula, gostei muito. Obrigado, professor. Professor também. Sem dúvida, o fato do paciente estar na lista do transplante é algo que
vai nos direcionar mais para partir para a diálise se for necessário. Mesmo na síndrome hepatorenal, quem sabe que assim, a ideia seria ser uma ponte, né, até chegar ao transplante. Eu acho que sim, se é um paciente que está lá na frente, primeiro da lista, tá, a qualquer momento pode surgir um fígado e você ainda mantém o critério de transplante de fígado, a ideia é investir tudo que é possível. A partir do momento que você achou que o paciente ficou grave demais para transplantar, que essa às vezes é uma questão que é difícil, assim, uma tomada de decisão difícil na prática clínica, é o paciente que está grave demais para transplantar. Então, que envolve aspectos objetivos, mas também envolve aspectos subjetivos. Você olha lá, o paciente tem que olhar, você tem que ver, eu acho que tem que ver presencialmente o paciente também para tomar essa decisão. A partir do momento que você define que o paciente não é mais transplantável, está numa fase já totalmente final de doença hepática, aí você vai já tender a segurar mais todas as outras medidas também de tratamento. Mas assim, meu raciocínio é mais nesse sentido. Muito bom, muito bom. E aproveitando esse gancho que o professor André trouxe, esse é um desafio mesmo, né? E eu gosto muito do conceito de timing do transplante, né? Tá, o paciente tem uma evolução ali, em determinado momento ele abre uma janela de oportunidade que é um paciente transplantável. E embora na literatura a gente tenha, né, critérios de futilidade, score de futilidade, a sarcopenia chegando aí como um fator importante, né, de prognóstico desses doentes, muito é isso que o professor André trouxe, assim, é o que a gente fala que é o shape score, né, você ir no leito ali e você entender, putz, esse cara não é fútil, né, é um órgão que seria fútil, e aí dentro da futilidade entra todo o conjunto da futilidade, assim, então, por que manter esse paciente na diálise contínua? Por que, né? Então, é isso, e acho que nada substitui o beira-leito ali para essa decisão mesmo. Ô, Romano, o meu xará aqui, Marcelo Alexandrino, ele faz eu acho que um comentário. Vamos lá. A solução de albumina como substituto do dialisato em HDF é feita em contracorrente, empregando que fluxo de dialisato? Ah, foi uma pergunta, né, Marcelo? Então, solução de albumina como substituto de dialisato em HDF. Tem alguma visão a respeito desse? Tem. Pelo que eu entendi, a pergunta então dele é eventualmente como que a gente prescreve a terapia de substituição renal com a SCUF, não é isso? Sim, eu entendi isso daí também. Ah, legal. Isso, né, É, Marcelo? Pronto, ele fala isso mesmo. é isso aí. Então, o Marcelo, o que que a gente faz na prática? A gente prescreve hemodiafiltração para esse doente. E aí a gente coloca ciclo com albumina e ciclo sem albumina, tá? Então, basicamente, são 4 ciclos ali, mais ou menos. O primeiro ciclo deles com albumina. E aí, respondendo sua pergunta, a gente coloca o fluxo de dialisato em 800 ml por hora. Então, então, a gente dá mais ou menos uns 2 litros de dose de diálise, né? Então, 2.000 ml por hora, sendo desses 1.800 de reposição, né? Método convectivo, convectivo, perdão, e 800 método difusivo, tá? E essa albumina 20%. Então, ficaria a prescrição hemodiafiltração, 1.800, 1.200 de reposição, 800 de alisato e o primeiro ciclo com albumina a 20% e um fluxo de sangue de 120 ml por minuto ali, basicamente isso. Dificuldades que a gente tem, entender que o desfecho para SPAD, MARS, tudo são desfechos não duros, né? Então, a gente está falando sobre redução de bilirrubina, melhora de amônia, né? Então, esses são os desfechos que a gente está procurando. E frente a esses desfechos, sempre a argumentação financeira, né? De pagamento de conta disso tudo, uma vez que o desfecho vamos colocar, anedótico. Mas respondendo à pergunta técnica do Marcelo, é isso. Então, o fluxo de contracorrente, a gente faz 800 ml por hora de dialisato, no primeiro ciclo, né? Não sei se ficou claro, Marcelão. Não, acho que ficou bacana. Falou de prescrição.
É isso aí. Eu acho, gente, a gente está com o avançar do horário aqui. Eu vou liberar vocês aí para descansar aí, que estamos só no começo da semana. Eu queria novamente agradecer ao professor André Lira, professor Tiago Romano, aqui em nome, né, da Vita Tratamento Renal, nosso diretor clínico, o Bruno Zawadzki, né? Agradecer vocês terem aceitado esse convite, né? Essas duas brilhantes exposições aqui para o nosso público, né? E público aqui, realmente, muitos comentários, tanto aqui no chat quanto aqui no nosso grupo, assim, elogiando as apresentações de vocês. Então, é isso, só tenho que agradecer mesmo, viu? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, André. E prazer te conhecer aí, André, também. Prazer conhecer, Thiago. Obrigado pelo convite, Marcelo. É sempre um prazer. Um prazer, professor, ter você por aqui. Tiago, a gente, conhecendo também aí, a gente vai se ver muito, ter várias oportunidades, é joia? Então, pessoal, agradecer a presença também do nosso público aqui, da Vita. Lembrar que mês que vem a gente tem novamente a nossa sessão nesse horário aqui, né, de segunda-feira à noite, um horário realmente muito, muito legal, que todos gostam. E a gente vai falar sobre síndrome cardiorrenal na próxima sessão, tá joia? Forte abraço e até a próxima aí, pessoal. Muito obrigado. Abraço a Boa todos, semana hein? a todos. Bom descanso, Até pessoal. logo, hein? Tchau, tchau.